Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso treinamento comercial. E hoje nós vamos conversar com vocês sobre um dos produtos da Instant, que é o Instant Bot. Quando a gente fala de bot efetivamente, ou de assistente cognitivo, é bom a gente ter em mente como é que funciona esse processo, ou como é que funciona esse tipo de solução, né? A gente parte da premissa que um bot, que um assistente cognitivo, vai ter que estar no ar 24 horas para conversar com o cliente da gente. A ideia é essa. A ideia é que uma solução dessa possa substituir o que a gente chama do atendimento N1, aquele primeiro atendimento que é dado nas empresas ou nos departamentos, para que a parte operacional fique automatizada, né? Então a ideia seria basicamente automatizar essa parte mais operacional. É claro que a gente pode entregar um pouco mais ou um pouco menos. A gente pode apenas conversar com o usuário, né? Ou então até prover autoatendimento para esse usuário, prover alguns serviços para esse usuário. Mas o fato é, a premissa de um bot é que ele fique 24 horas conversando ali com seus clientes, né? A partir de alguns canais que estão disponíveis. Na plataforma da Instant, né, no Instant Bot, a gente hoje tem disponível para essa entrada, para esse bate-papo através do nosso bot, com o cliente entrando através do widget no portal, né, ou seja, no site web, através do Facebook Messenger, através do WhatsApp ou através do Telegram, né? Uma outra coisa que é bem interessante dentro da solução é que a interação pode ser personalizada, ou seja, a gente pode adicionar algumas expressões, variáveis, para deixar o atendimento mais humanizado, não é? Então, dependendo do tipo de projeto, a gente pode entrar, por exemplo, com uma estrutura de menu, ou então, por exemplo, com uma estrutura de linguagem natural. Vai depender muito do tipo de projeto do cliente de vocês, tá? Uma coisa que é interessante é a gente poder, como eu falei, prover autoatendimento ou alguns serviços, e isso a gente faz através da integração com sistemas internos da empresa, né, via as APIs que a gente pode estar consumindo. E óbvio, no meio dessa história toda, a possibilidade de desviar para o atendimento humano passa a ser fundamental para uma boa solução de bot, e o Instant Bot não é diferente nesse ponto, ok? Bem, se a gente parar para pensar no público-alvo, olhando um pouco mais até a parte comercial, de como entrar na empresa, que portas a gente pode estar entrando na empresa, qualquer setor que tenha a parte de atendimento, a gente consegue endereçar bem um bot. Tem uma boa entrada, né? Quando a gente fala de um saque, por exemplo, a entrada é muito interessante, é muito aderente você inserir um bot no meio dessa história. Da mesma forma, o pessoal que trabalha com helpdesk, né? A galera de suporte, de helpdesk, também agiliza muito porque tem essa camada de N1 muito forte. Da mesma forma, quando a gente fala de um e-commerce, a área de RH também é muito importante, assim, ou seja, é uma boa entrada, é uma boa porta de entrada, porque cada vez mais menos pessoas têm ficado na parte operacional do RH. E o pessoal geralmente de RH que tem um know-how maior, ou seja, maior qualificação, que poderia estar fazendo coisas mais nobres, funções mais nobres, por exemplo, dentro do RH, processos mais nobres, hoje em dia se vê colocado dentro de uma área operacional, tipo emitir um contra-cheque, solicitação de férias, aquelas rotinas mais operacionais. Então, o bot nessa hora, um assistente cognitivo nessa hora, ajuda muito esse atendimento operacional do RH. E também, por exemplo, um departamento como a ouvidoria também é bem sensível a uma solução desse tipo, ok? Bem, eu vou passar um exemplo aqui para vocês, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona o Instant Bot, um exemplo que a gente tem inclusive lá no YouTube, vocês também podem acessar através do nosso canal no YouTube essa apresentação, tá? O Instant Bot é uma ferramenta que permite a seus clientes conversar com sua loja via Facebook Messenger, Twitter e WhatsApp. A reclamação mais comum de consumidores de e-commerce é a incapacidade de responder de imediato questões simples, tanto de pré-venda quanto de pós-venda. Por causa disso, as ferramentas atuais de mensagens instantâneas com bilhões de usuários no mundo vão ser o canal preferencial de comunicação. O atendimento vai ser otimizado e o melhor, sem a necessidade do seu cliente baixar mais um app. Com scripts sofisticados e uma pitada de inteligência artificial, o Instant Bot interpreta o desejo do consumidor, utilizando uma linguagem informal para interagir em tempo real. O resultado? Maior conversão na venda e redução do tempo de problemas no pós-venda. Entre no site instant.com.br/instantbot e conheça a ferramenta.
Bem, pessoal, e aí então a gente parte, vocês viram um exemplo, né? Então a gente parte para a possibilidade de como precificar um projeto, né? Vocês viram as formas de entrada, as portas de entrada, o que é um projeto mais ou menos de bot, mas a gente fica naquela dúvida agora, né? Eu estou na frente de um cliente, tenho que levantar algumas informações para poder precificar. Que tipo de informações são essas? Bem, vamos lá. A primeira coisa a identificar são os canais de entrada, né? Ou seja, por onde esse meu usuário vai conversar com o meu bot. Então a gente tem que entender se ele vai entrar pelo site, pelo Facebook Messenger, pelo WhatsApp, pelo Telegram ou por todos eles. Eles podem optar por um canal só ou por todos os canais, né? Ou uma mescla desses canais. Um outro ponto interessante e importante para a gente poder precificar é a questão das integrações. Que tipo de integração vai ter? Que sistemas a gente vai ter que integrar? Eles expõem APIs ou não expõem APIs? Quando eu falo de sistemas, eu estou falando, por exemplo, do próprio site, de uma folha de pagamento, solução de CRM, algum sistema legado, solução de suporte ou de atendimento, né, uma solução de helpdesk, enfim. Que tipo de sistema, que tipo de aplicação o usuário vai querer fazer a integração? E principal, assim, para focar, para perguntar, é se essas aplicações possuem APIs, tá bom? Uma outra coisa importante para a gente poder quantificar é quanto às interações. Nós vimos as integrações, agora saber das interações, ou seja, de que forma esse meu bot vai se comunicar com o usuário. Vai utilizar a linguagem natural? Vai ser através do menu de navegação? Vai ter o desvio ou não para um atendimento humano? Né? Então, são informações fundamentais para a gente poder precificar. E, óbvio, entender quais serão os tópicos que vão ser abordados, ou seja, quais as matérias que esse bot, independente de ser na linguagem natural ou no menu de navegação, esse bot vai precisar conversar. Vou conversar sobre o quê? Vou conversar sobre tópicos de RH, ou vou conversar, por exemplo, se for um bot de helpdesk, sei lá, sobre a parte de e-mail, né? Então vou destrinchar ali, o bot vai conversar só sobre e-mail para dar um suporte para o pessoal que está configurando, por exemplo, o seu e-mail pela primeira vez. Ou seja, o resumo é que tipo de tópicos esse bot vai precisar conversar. Com isso, né, a gente consegue sim precificar um projeto de bot de uma maneira bem rápida até para vocês poderem apresentar no cliente de vocês, ok? Bem, pessoal, a gente fica por aqui. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e a gente se vê num próximo módulo do nosso treinamento comercial, ok? Um grande abraço e até a próxima.